Como você diria essa palavra em inglês? O termo significa empreendedor e hoje a gente vai usá-lo de ponto de partida para a discussão de um tema de suma importância no idioma, que é a pronúncia de palavras complexas. O segredo está nas sílabas. Tem 2 pontos que a gente precisa levantar sobre elas. Primeiro, identificar quais são as sílabas, e depois definir quais delas são tônicas, aquelas que a gente fala com mais ênfase. É a partir daí que a gente vai entender se a forma correta de se pronunciar a palavra é entrepreneur, entrepreneur ou entrepreneur. Sua jornada começa com você ouvindo um falante competente dizendo a palavra e prestando atenção em quais são as sílabas e quais delas são tônicas. Pode ser um falante nativo ou não, contanto que seja alguém que fale o idioma muito bem. E que isso seja por meio de uma entrevista, por meio de um documentário ou por meio de um dicionário, tanto faz. Eu gosto aqui do uso do dicionário de Cambridge, recomendo para todos os meus alunos. Já deixei a palavra pré-digitada aqui pra gente. E você vai ver que esse dicionário contém tanto a forma de pronúncia da palavra no inglês britânico, quanto no inglês americano. O que você vê aqui entre essas barras é uma representação fonética do termo. Você não precisa se preocupar com esses caracteres diferentes aqui, porque geralmente eles são voltados para professores ou para linguistas. Eu quero que então, antes da gente ouvir, você preste atenção nas sílabas que são fortes. Entrepreneur, entrepreneur. Tananana, tananana. Eu tenho um ponto de ênfase no começo, entrepreneur, e outro no final. Então, a partir de agora, sempre que você for anotar palavras novas, eu quero que você tenha em mente a identificação das sílabas e a determinação de quais delas são tônicas. É legal também que você anote a palavra dentro do contexto no qual você a viu originalmente. Então, vamos lá. Entrepreneurs are perceived to be creative, impulsive and risk takers. Isso foi tirado do jornal de grande circulação britânico, né? The Guardian, um texto de 2017. Aqui, então, eu tenho a palavra como ela é escrita, uma representação da sua pronúncia e o significado. Perceba que aqui para a representação da pronúncia eu não usei aqueles caracteres diferentões do alfabeto fonético, mas sim algo que funcione para mim, né? E eu recomendo que você faça o mesmo para você. Vamos lá, então a gente definiu que a primeira e a última sílaba são tônicas. Então eu gostaria que você anotasse a palavra dessa forma para você. E aí fica muito mais fácil de você lembrar que a pronúncia é entrepreneur. Entrepreneur. Vamos olhar para mais um exemplo? Tenho aqui uma outra palavra, uma palavra longa, unpredictability. É a imprevisibilidade. Dentro do contexto, How to Navigate the Unpredictability of Travel in the Age of Climate Change. Um texto do New York Times que saiu em 2023. A verdade é que essa aqui é uma palavra composta, ela tem vários prefixos, né, coisas que vêm antes dela, e sufixos, coisas que vêm depois. A palavra unpredictability está baseada na palavra to predict, que é prever. Quando você tem uma palavra composta dessa forma, é importante, eu sugiro que você faça o seguinte: comece com uma palavra mais simples e vá construindo pouco a pouco o seu caminho para a palavra mais complexa. Por que a gente não começa aqui com predictable, previsível, né? E aí, se você fizer aquela mesma jornada de ir para o dicionário, você vai ver que a pronúncia é predictable. Predictable. Previsível. Olha, adicionando o prefixo aqui de negação, né? Unpredictable. Diria que a gente tem, então, unpredictable. E o termo significa imprevisível. Depois a gente tem predictability, previsibilidade. E finalmente chegamos ao que a gente realmente quer, que é o termo unpredictability. Diria então para você, novamente se você fizer aquela jornada, que você vai descobrir que tem vários pontos de tonicidade nessa palavra. Unpredictability. Unpredictability. Eu diria para você que com anotações como essas, fica muito mais fácil de você lembrar como cada uma das palavras deve ser pronunciada. Finalmente então, a gente tem tudo num slide só aqui. Identifique as sílabas, determine quais delas são tônicas. Entrepreneur, unpredictability. Vamos ver então mais uma vez como isso fica na frase como um todo. Entrepreneurs are perceived to be creative, impulsive and risk takers. How to navigate the unpredictability of travel in the age of climate change. Percebeu como aquele ritmo está ali?
É isso, então eu espero que com essas dicas você consiga definir como falar palavras mais complexas em inglês e se lembre disso ao longo do tempo, porque as suas anotações vão passar a integrar esses conceitos. É isso, até a próxima.